Mãe, já nos casamos. Só convidamos pessoas que realmente importam. Mande as chaves da casa de praia. O mundo parou. 65 anos de vida, 32 criando aquela menina sozinha depois que o José Carlos morreu. E ela me dispensava como se eu fosse nada. Como se eu fosse apenas a zeladora das propriedades que ela achava que já eram dela. A xícara de café escorregou da minha mão e se espatifou no chão da cozinha, espalhando cacos e café quente pelos azulejos que eu mesma havia colocado 15 anos atrás. Antes de continuar com essa história que me quebrou por dentro e mudou completamente o rumo da minha vida, me conta nos comentários de qual cidade você está lendo isso. Porque o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer mãe que, como eu, acreditou que amor de filho era incondicional, que sacrifícios de uma vida inteira significavam alguma coisa. Fiquei em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos, tentando processar aquelas palavras que caíam sobre mim como pedradas. Casamento. Sem mim. E aquela frase sobre pessoas que realmente importam ainda ecoava na minha cabeça como uma bofetada certeira, daquelas que deixam marca não só na pele, mas na alma. Respirei fundo, sentindo o ar entrar devagar nos meus pulmões antes de responder, fazendo um esforço sobre-humano para manter a voz firme e não deixar transparecer a dor que estava me rasgando por dentro. Camila, filha, não entendi. Como assim se casaram? Quando? Onde? Por que não me avisaram? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria, carregada de uma confusão genuína. Porque por mais que nos últimos anos eu tivesse percebido o distanciamento dela, jamais imaginei que chegaria a esse ponto, a esse desprezo total. Ah, mãe, foi uma cerimônia íntima, sabe? Você sabe como o Rodrigo é discreto com os negócios dele. A família dele é muito reservada, não gostam de alarde. Não queríamos fazer uma coisa grande, muito gastança, mas agora precisamos das chaves urgente porque vamos passar o Réveillon lá com a família dele. Os pais dele querem conhecer as propriedades. A família dele. Não a nossa família. Não a minha neta que ainda nem existia. A família dele. E ainda por cima, eles queriam conhecer as propriedades. Como se fossem fazer uma visita de negócios. E por que não me avisaram antes, Camila? Eu sou sua mãe. Eu merecia estar presente no seu casamento, não merecia? Minha voz começou a tremer e eu odiava estar mostrando fraqueza, mas não conseguia controlar. 32 anos dedicados integralmente àquela menina, e ela me excluía do dia mais importante da vida dela. Mãe, por favor, não complica a situação. Você sabe que lugar de sogra é longe do casamento jovem, não é? O Rodrigo falou que é melhor assim, cada um no seu quadrado, sem interferências. A mãe dele também não foi muito envolvida no planejamento. É coisa da nossa geração, entende? Mais independente. Aliás, já que estamos falando disso, você pode aproveitar e já deixar as escrituras organizadas também, né? Para facilitar as coisas depois. O Rodrigo quer regularizar tudo certinho, colocar no nome dele e tal. Depois. Depois do quê? Da minha morte? E o que era aquilo de colocar no nome dele? Camila, que história é essa de colocar no nome do Rodrigo? As propriedades estão no meu nome. Ah, mãe, mas né? Depois que eu casar, é normal que fique no nome do meu marido. É proteção patrimonial, essas coisas. O Rodrigo entende mais de negócios que a gente. Ele falou que é melhor organizar tudo direitinho, para não dar problema com Receita Federal, essas complicações que pessoas simples como a gente não entende. Pessoas simples como a gente. Se ela soubesse quem estava do outro lado da linha. Desliguei o telefone sem dizer mais nada e me sentei na minha poltrona velha, aquela de tecido florido que ela sempre criticava quando vinha me visitar no apartamento de 2 quartos em Santos. Mãe, por que você não muda essa mobília? Parece casa de pobre, ela dizia com aquele tom de superioridade que me machucava na época. E eu sorria, fingindo que aquilo me ofendia, quando na verdade estava observando cada reação, cada palavra, cada gesto de desprezo, sempre observando. Porque a verdade, que nem Camila nem aquele marido metido a empresário sabiam, é que eu não era a viúva aposentada sem recursos que eles imaginavam. Longe disso. Eu era Helena Aparecida dos Santos,
proprietária de 12 imóveis estrategicamente localizados no litoral paulista. 5 casas de praia em pontos nobres, 3 pousadas bem estruturadas e 4 terrenos comerciais com potencial de valorização. Mais as aplicações financeiras que cresciam consistentemente todo mês desde que comecei a investir no mercado, há 20 anos. Mas eles não sabiam disso. Ninguém sabia. Era meu segredo mais bem guardado. Há exatos 3 anos e 4 meses eu tinha tomado uma decisão que agora se mostrava não apenas acertada, mas profética: testar minha filha de forma definitiva. Ver se ela me amava por quem eu era. Helena, a mulher que a criou sozinha e lutou por tudo na vida, ou pelo que eu possuía. Então arquitetei um plano meticuloso. Fingi ser pobre. Fingi depender exclusivamente da aposentadoria. Fingi precisar da ajuda dela para pequenos gastos do dia a dia. E observei. Observei como ela reagia, como se comportava, como me tratava quando achava que eu não tinha nada a oferecer além de amor maternal. E observei também como ela se relacionava com as propriedades. Observei como ela ficava visivelmente irritada quando eu pedia para dividirmos a conta do restaurante. Mãe, você não pode ficar gastando assim. Você só tem a aposentadoria, ela dizia. Mas o tom era de quem estava sendo incomodada, não de quem estava genuinamente preocupada. Como ela suspirava dramaticamente quando eu mencionava problemas com o encanamento do apartamento ou a necessidade de trocar algum eletrodoméstico. Como ela sempre arrumava uma desculpa para não estar presente quando eu precisava resolver alguma questão financeira. E como ela me apresentava ao Rodrigo e aos amigos dele. Essa é minha mãe, coitada. Vive só da aposentadoria. Depois que meu pai morreu, ela meio que se acomodou, sabe? Coitada. Acomodada. Como se eu fosse um fardo que ela carregava por obrigação. E as propriedades? Ah, essas ela conhecia bem. Desde pequenininha passávamos os verões na casa de Guarujá, aquela com vista privilegiada para o mar. Ela cresceu correndo pela areia da praia particular, nadando na piscina que eu mandei construir quando ela tinha 15 anos, fazendo festas de aniversário na churrasqueira gourmet que instalei especialmente para que ela pudesse receber os amigos. Papai deixou pra gente, né, mãe? Ela sempre dizia quando falava das propriedades para terceiros. E eu confirmava com um sorriso que escondia uma mentira enorme. Deixei que ela acreditasse que as casas de praia, as pousadas, tudo aquilo era uma herança do José Carlos, meu ex-marido, que morreu quando ela tinha apenas 8 anos. Mentira. Tudo mentira que eu alimentei cuidadosamente durante anos, como quem cultiva uma planta venenosa. José Carlos morreu sem deixar absolutamente nada além de dívidas e memórias amargas. Aliás, memórias nem tão boas assim, porque os últimos anos do nosso casamento foram complicados. Ele bebia, jogava, sonhava com esquemas de enriquecimento rápido que nunca davam certo. Quando ele morreu naquele acidente de carro, voltando de mais uma noitada que eu fingia não saber de onde era, eu fiquei sozinha com uma filha de 8 anos, um apartamento alugado e uma dívida no cartão de crédito que me dava pesadelos. Mas eu reconstruí tudo, tijolo por tijolo, centavo por centavo. Eu construí esse patrimônio suando sangue, trabalhando dobrado como enfermeira, pegando plantões extras nos fins de semana, investindo cada centavo que sobrava do meu salário em terrenos baratos quando ninguém acreditava no potencial turístico da Baixada Santista. Cada propriedade foi uma vitória minha, conquistada com o suor do meu rosto, a inteligência que Deus me deu e uma capacidade de visão de futuro que nem eu sabia que tinha. Lembro como se fosse hoje da primeira propriedade que comprei. Era 1995, Camila tinha 13 anos, e eu tinha juntado R$40 mil trabalhando como enfermeira no Hospital Santa Casa de Santos. Todos me acharam louca quando falei que ia comprar um terreno em Bertioga. Helena, aquilo ali não vale nada, é só mato, diziam. Helena, você vai perder seu dinheiro, insistiam. Helena, você está sendo iludida pelo corretor, advertiam. Mas eu vi o que eles não viram. Vi que o litoral ia se desenvolver. Vi que o turismo ia crescer. Vi que aquela região seria valorizada. E comprei não um, mas 2 terrenos pequenos, lado a lado. 5 anos depois,
Vendi um por 60 mil e usei o dinheiro para construir uma pequena pousada no outro. Em mais 5 anos, a pousada estava me rendendo 10 mil reais por mês na alta temporada. E assim foi. Reinvestindo, reinvestindo, sempre reinvestindo. Comprava, melhorava, vendia, comprava novamente em local melhor. Estudei mercado imobiliário como se fosse uma profissão. Aprendi sobre valorização, sobre potencial turístico, sobre legislação urbana. Me tornei uma especialista sem nunca ter pisado numa faculdade de administração. Quando Camila fez 18 anos, eu já tinha 4 propriedades. Quando ela se formou na faculdade, que eu paguei integralmente, aliás, eu já tinha 8. Hoje, aos 65 anos, tenho 12 propriedades que valem, no conjunto, mais de 8 milhões de reais. E ela nunca suspeitou de nada. Nunca perguntou como eu conseguia pagar IPTU de 5 casas, conservação de 3 pousadas, reformas constantes, funcionários. Na cabeça dela, as propriedades se mantinham sozinhas, por mágica. Ou talvez ela pensasse que eu usava minha aposentadoria para tudo isso, me sacrificando para preservar a herança dela. Que herança patética ela imaginava que era. Peguei o celular e abri o WhatsApp para rever nossas conversas dos últimos meses. Era sempre a mesma coisa. Mensagens secas, funcionais, como se ela estivesse cumprindo uma obrigação social. A última mensagem dela era de 2 semanas atrás. Mãe, não vai dar para almoçar domingo. Rodrigo quer ir para Campos do Jordão com os pais dele, conhecer uns negócios lá. BJS. BJS. 2 beijinhos virtuais para dispensar a mãe, como se eu fosse uma conhecida distante. Rolei as conversas anteriores e fui me lembrando de cada desfeita, cada frieza, cada vez que ela me tratou como um estorvo que precisava ser gerenciado com o mínimo de esforço possível. Mãe, hoje não posso conversar muito não, tô na correria. Mãe, esse fim de semana vai ser corrido, a gente conversa na semana que vem. Mãe, você precisa entender que agora que estou namorando sério, preciso dedicar tempo pro relacionamento. E eu, como uma idiota apaixonada pela filha, sempre disponível, sempre compreensiva, sempre relevante qualquer desfeita. Claro, filha, vai com o Rodrigo. Divirtam-se. Não se preocupa, Camila, eu me viro sozinha no Natal mesmo. Que bom que vocês estão planejando a lua de mel. Não se preocupem comigo, eu fico bem aqui. Pode deixar, filha. Eu resolvo os problemas da casa sozinha. Vocês aproveitem o feriado. Eu era a mãe perfeita. A mãe que nunca incomodava, nunca fazia drama, nunca criava problemas. A mãe que estava sempre lá quando eles precisavam de alguma coisa, como as chaves das propriedades, mas que podia ser facilmente descartada quando não era conveniente ter uma mãe pobretona por perto. E agora eles tinham se casado, sem mim. Como se eu fosse indigna de presenciar o momento mais importante da vida da minha única filha. Levantei da poltrona e fui até o quarto, onde guardava os documentos mais importantes em uma pasta simples de papelão, daquelas que se compra em qualquer papelaria por 10 reais. Camila sempre zoava quando via aquela pasta. Mãe, pelo amor de Deus, compra um arquivo decente para guardar suas coisas importantes. Isso aí parece coisa de favelado. Se ela soubesse que naquela pasta de favelado estavam as escrituras de um patrimônio de mais de 8 milhões de reais, as certidões negativas, os contratos de aluguel das pousadas, os extratos bancários que mostravam aplicações de mais de 1.200.000 reais. Abri a pasta e peguei uma das escrituras. Casa de praia em Guarujá, 5 quartos, piscina, vista para o mar, valor de mercado, 2,5 milhões. E ali estava, bem claro, proprietária Helena Aparecida dos Santos, CPF tal, Estado Civil viúva. Nenhuma menção a Camila, nenhum direito automático de herança enquanto eu estivesse viva. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Eduardo Mendes, meu advogado há mais de 15 anos. Eduardo tinha sido colega do José Carlos na época da faculdade de Direito e me ajudou a estruturar todos os investimentos depois que enviuvei. Mas mais que isso, ele tinha se tornado um amigo verdadeiro ao longo dos anos. Talvez o único amigo de verdade que me restava, a única pessoa que conhecia minha situação real e que nunca me julgou pelas escolhas que fiz. Helena, como está, querida? Fazia tempo que não conversávamos.
A voz dele sempre me transmitia uma tranquilidade imediata. Eduardo era um homem sério, competente, mas também carinhoso. Aos 67 anos, ele havia perdido a esposa há 5 anos e também sabia o que era a solidão. Talvez por isso nos entendêssemos tão bem. Eduardo, preciso te ver. É urgente. Muito urgente. Aconteceu alguma coisa grave? Você está bem? Está se sentindo mal? A preocupação genuína na voz dele me emocionou. Era isso que eu sentia falta. Alguém que se importasse de verdade comigo, não com o que eu pudesse oferecer. Estou bem fisicamente, mas preciso que você prepare alguns documentos para mim. Documentos de transferência patrimonial. E preciso que seja rápido. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Eduardo me conhecia o suficiente para saber que eu não tomava decisões precipitadas, especialmente quando se tratava do patrimônio. Helena, você tem absoluta certeza do que está fazendo? Você me falou várias vezes sobre os problemas com a Camila, mas transferência patrimonial é uma coisa muito séria. Não tem volta. Eduardo, ela se casou. Ontem, parece. Sem me avisar, sem me convidar. E me ligou hoje exigindo as chaves das propriedades, como se eu fosse a faxineira que toma conta das casas para ela. Como se eu fosse apenas uma empregada que zela pelas propriedades até ela decidir o que fazer com elas. Como assim exigindo? Conta para mim direito o que aconteceu. Respirei fundo e contei tudo. Cada palavra da conversa, cada tom de desprezo, cada frase que me havia atingido como uma facada. Eduardo me ouviu em silêncio, apenas fazendo alguns comentários de indignação. Eduardo, ela falou que o Rodrigo quer colocar as propriedades no nome dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se eu já tivesse morrido e elas já fossem dela por direito. E o que você respondeu? Não respondi nada. Desliguei o telefone e vim refletir. E cheguei à conclusão de que chega. Chega de fingir que sou pobre para testar o caráter dela. Chega de aceitar migalhas de afeto. Chega de ser tratada como um estorvo. Outro silêncio. Eduardo estava processando tudo o que eu havia contado. O que exatamente você quer fazer, Helena? Quero que você prepare a documentação para transferir tudo para uma holding. Tudo, Eduardo. As 5 casas, as 3 pousadas, os 4 terrenos comerciais. E quero alterar meu testamento para tirar qualquer direito sucessório da Camila. Helena, não me questiona agora, Eduardo. Você sabe que eu pensei muito sobre isso nos últimos 3 anos. Eu testei ela de todas as formas possíveis. Fingi precisar de ajuda financeira, fingi estar com dificuldades, fingi ser a viúva pobre e dependente. E ela falhou em todos os testes. Ela não me ama. Ela ama o que ela acha que vai herdar de mim. E pior, ela me despreza pelo que ela acha que eu sou. Mas deserdação total é uma medida muito drástica, Helena. Você tem certeza? Ela é sua única filha. Tenho certeza absoluta. E sabe por quê? Porque ela nem imagina que eu tenho esse patrimônio. Na cabeça dela, eu sou uma aposentada pobre que mora num apartamento simples e que cuida das casas que o pai dela deixou. Ela vai descobrir a verdade da pior forma possível. Vai descobrir que nunca conheceu quem realmente é a mãe dela. Eduardo suspirou profundamente do outro lado da linha. Ele sabia da minha história, sabia de tudo que eu havia construído, sabia também dos problemas que eu vinha tendo com Camila. Está bem, Helena. Quando você quer que a gente se encontre para conversar sobre isso pessoalmente? Amanhã de manhã, no seu escritório. E Eduardo, traz também a documentação para a alteração testamentária completa. Quero deixar tudo muito claro. Camila Santos Ferreira não herdará 1 centavo do meu patrimônio, nem um tijolo sequer. Helena, você está com muita raiva agora, e é compreensível, mas não seria melhor pensar mais alguns dias? Dormir sobre a decisão? Eduardo, são 3 anos e 4 meses pensando. 3 anos observando ela me tratar como lixo, como se eu fosse um peso morto na vida dela. 3 anos vendo ela mentir para o marido sobre nossa situação financeira, me apresentando como a mãe coitada que vive da aposentadoria e não entende de nada. 3 anos fingindo ser vulnerável para ver se ela demonstraria alguma compaixão genuína. Você acha que eu deveria pensar mais alguns dias? Está bem.
Amanhã às 9 da manhã. Vou preparar tudo. E Eduardo, obrigada. Por tudo. Por todos esses anos de amizade e apoio. Helena, você sabe que pode contar comigo sempre. Sempre. Desliguei o telefone e me sentei novamente na poltrona. Pela janela, eu via o movimento constante da rua Conselheiro Nébias. Santos sempre foi minha cidade. Nasci aqui, no bairro do Boqueirão, filha de um operário portuário e de uma dona de casa. Me casei aqui, na Igreja do Carmo, com um vestido que minha mãe costurou. Criei minha filha aqui, neste mesmo apartamento que comprei com muito sacrifício quando ela tinha 10 anos. E foi daqui, desta cidade operária e lutadora, que construí meu patrimônio. Comprando propriedades baratas em Guarujá quando ainda era possível, investindo em Bertioga antes da especulação imobiliária disparar, apostando no potencial turístico da região quando todos achavam que era loucura. E Camila nunca perguntou. Nunca se interessou em saber como funcionava a manutenção das propriedades, de onde vinha o dinheiro para a conservação, como eu conseguia pagar funcionários, IPTU, reforma. Na cabeça dela, as casas se mantinham sozinhas, por encanto. Ou talvez ela pensasse que eu me sacrificava, usando minha aposentadoria inteira para preservar a herança dela, ficando sem dinheiro para comprar roupas novas ou fazer uma reforma no apartamento. Que herança ridícula ela imaginava que aquilo era. Se ela soubesse que a casa principal de Guarujá, aquela onde ela fazia questão de levar o Rodrigo nos fins de semana para relaxar na casa da família, valia sozinha 2,5 milhões de reais. Que a pousada do centro de Bertioga, aquela que ela achava uma casinha bonitinha que o papai deixou, rendia 15 mil reais por mês só na baixa temporada. Que na alta temporada, de dezembro a março, só as 3 pousadas juntas faturavam mais de 50 mil reais mensais. E eu ali, fingindo que vivia apertada com a aposentadoria. Peguei meu notebook velho, outro objeto que ela sempre criticava quando vinha me visitar, e entrei no sistema do banco. Minhas aplicações estavam rendendo consistentemente. CDB, LCI, alguns fundos de renda fixa conservadores, 1,2 milhão reais aplicados, rendendo cerca de 12 mil reais por mês só de juros. Mais do que muitas famílias ganham trabalhando. Camila nunca imaginou que eu tivesse conta no Itaú Private. Ela achava que eu era cliente daquelas agências comuns do centro de Santos, fazendo fila para receber aposentadoria. E eu cultivava essa impressão com cuidado. Na verdade, eu cultivava muitas impressões falsas. Deixava ela pensar que eu dependia das visitas dela para não me sentir sozinha e abandonada. Deixava ela pensar que eu precisava da ajuda financeira dela para pequenos gastos do dia a dia. Deixava ela pensar que as propriedades eram uma responsabilidade pesada que eu carregava sozinha, cuidando de tudo para preservar o patrimônio que o pai dela havia deixado. Tudo mentira. Mentira calculada, estratégica, dolorosa. Na verdade, eu adorava minha independência. Adorava poder viajar quando queria, comprar o que precisava, investir como achava melhor. As propriedades não eram um fardo, eram a fonte da minha liberdade financeira. E eu não precisava de ninguém para me sentir completa. Mas queria descobrir se Camila me amava por quem eu era ou pelo que ela achava que poderia herdar. Agora eu sabia a resposta. E a resposta era que Camila Santos Ferreira, agora Ferreira, nunca me amou de verdade. Ela tolerava uma mãe pobre por obrigação social. Ela sonhava com uma herança rica por ganância. Mas ela nunca me viu como Helena, a mulher forte, inteligente e bem-sucedida que construiu tudo aquilo com muito trabalho, visão de futuro e coragem para investir quando ninguém acreditava. Para ela, eu era apenas a guardiã das propriedades que o papai tinha deixado. Uma espécie de caseira não remunerada que cuidava de tudo até ela decidir o que fazer com o patrimônio. Bem, chegou a hora de ela descobrir a verdade mais brutal da vida dela. O papai morreu pobre e endividado. E quem construiu tudo foi a mulher que ela acabara de humilhar no telefone, tratando como empregada. O celular tocou novamente. Era ela pela 2ª vez no dia. Respirei fundo antes de atender, preparando-me para mais desfeitas. Mãe, esqueci de falar uma coisa importante.
O Rodrigo quer organizar uma festa de casamento civil lá na casa de Guarujá no próximo sábado, para apresentar a família dele para os amigos e tal. Você pode deixar tudo arrumadinho para a gente? Contratar umas pessoas para servir, organizar a casa, essas coisas? E, se der, fica longe no dia, né? Não queremos criar climão com os pais dele. Eles são meio diferenciados, bem-sucedidos, sabe? Não vão entender nossa situação familiar. Diferenciados, bem-sucedidos. A família do Rodrigo era diferenciada e bem-sucedida, e eu não. Eu era a sogra pobretona que ia causar constrangimento diante da alta sociedade. Camila, aquela casa. Você tem certeza de que pode fazer uma festa lá? Convidar um monte de gente? Como assim, mãe? Claro que posso. É minha casa, ora. Quer dizer, vai ser minha quando você... Enfim, né? Papai deixou para mim. E agora que casei, é natural que eu use para receber. E se eu quisesse vender a casa? Silêncio mortal do outro lado da linha. Um silêncio carregado de tensão que durou pelo menos 10 segundos. Vender? Mãe, você enlouqueceu? Vender a casa da família? Você não tem direito de fazer isso. Por que não tenho direito, Camila? A casa está no meu nome. Por quê? Porque é da família. É minha herança. Você não pode simplesmente decidir vender minha herança. Isso é egoísmo puro. Minha herança. Como se eu já tivesse morrido. Como se ela já fosse a proprietária de facto. Camila, e se eu precisar do dinheiro? Sou uma aposentada de 65 anos. Às vezes, a gente precisa vender patrimônio para ter segurança financeira na velhice. Mãe, para com essa paranoia. Você tá falando besteira. Você tem a aposentadoria, tem o apartamento, não tá passando necessidade. Para de inventar problemas que não existem. E para de falar em vender o que não é seu. O que não é meu. Ela disse que a casa não era minha. Camila, como assim não é meu? A escritura está no meu nome. Mãe, tecnicamente pode até estar, mas moralmente é minha. Papai deixou para mim. Você é apenas a responsável legal até eu oficializar a herança. Mas agora que casei, o Rodrigo falou que a gente vai regularizar tudo certinho. E você acha que isso é justo comigo? Justo? Mãe, o que é justo é a filha herdar o que o pai deixou. É assim que funciona. E você vai entender isso quando estiver mais calma. A gente conversa depois, quando você não estiver nessa neura toda. E desligou. Ela desligou na minha cara pela segunda vez no mesmo dia. Fiquei olhando para o telefone, sentindo uma mistura de incredulidade e alívio. Incredulidade porque minha própria filha tinha desligado na minha cara porque eu havia sugerido vender uma propriedade que estava legalmente no meu nome. Alívio porque agora eu tinha certeza absoluta de que estava tomando a decisão certa. Naquele momento, qualquer resquício de dúvida que pudesse ter sobre minha decisão desapareceu completamente e para sempre. Camila dos Santos não era mais minha filha no sentido emocional. Era apenas uma mulher gananciosa e ingrata que havia me usado durante anos, me tolerado quando precisava das propriedades e agora me descartava e me humilhava quando não precisava mais de mim. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Eduardo. Pode acelerar a documentação? Mudança de planos? Quero tudo pronto até sexta-feira, sem falta. A resposta veio em menos de 2 minutos. Helena, o que aconteceu agora? Você está bem? Minha filha acabou de desligar o telefone na minha cara pela segunda vez hoje. Primeiro quando sugeri vender as propriedades. Agora quando questionei os direitos dela sobre bens que estão no meu nome. E mais, ela vai fazer a festa de casamento civil na casa de Guarujá no sábado. Quer apresentar a família do marido na casa dela e me pediu para ficar longe para não causar constrangimento. Meu Deus, Helena, não acredito que chegou a esse ponto. Pois é, e ela ainda disse que o Rodrigo quer regularizar tudo certinho e colocar as propriedades no nome dele, como se eu fosse apenas uma depositária temporária dos bens que o pai dela deixou. Entendi perfeitamente. Vou acelerar tudo, Helena, e você sabe que tem todo o meu apoio, não sabe? Sei, e muito obrigada por isso, Eduardo. Você é a única pessoa que realmente se importa comigo. Helena? Sim? Você tem certeza absoluta?
Porque depois de assinar esses documentos, realmente não tem volta. Ela ficará completamente deserdada. Olhei pela janela mais uma vez. O sol estava se pondo sobre Santos, pintando o céu de um laranja intenso que me lembrava dos pores do sol que eu e Camila víamos juntas quando ela era pequena, quando ainda éramos uma família de verdade. Era o fim de mais um dia na minha vida. Talvez fosse também o fim definitivo de uma era. A era em que eu era apenas a Helena mãe dedicada, sempre disponível, sempre compreensiva, sempre disposta a se sacrificar pela filha. Eduardo, durante 32 anos, eu fui a melhor mãe que consegui ser. Criei essa menina sozinha depois que o pai morreu. Trabalhei como enfermeira durante 25 anos em plantões pesados para dar a ela tudo o que ela precisava e merecia. Paguei faculdade particular, curso de inglês, viagem para a Europa, sempre priorizei o bem-estar dela sobre o meu próprio. E nos últimos 15 anos, eu construí um patrimônio sólido, pensando em deixar para ela uma vida confortável e próspera. Eu sei disso tudo, Helena. Acompanhei sua luta. E sabe o que descobri hoje? Que na cabeça dela, eu sou apenas a zeladora das propriedades que ela acha que já são dela por direito. Que eu sou um estorvo que atrapalha a vida social dela. Que eu sou a mãe pobretona que causa vergonha diante da família rica do marido, que eu não tenho direito nem mesmo de decidir sobre propriedades que estão no meu nome. Helena, tenho certeza absoluta, Eduardo. Mais que absoluta. E agora vou jantar e dormir, porque amanhã começa oficialmente a vida nova da Helena empresária. A Helena que não vai mais fingir ser pobre para agradar ninguém. A Helena que vai mostrar para uma filha ingrata quem realmente construiu tudo que ela acha que é dela. Acordei às 5 da manhã de quinta-feira com uma clareza mental que não sentia há anos. Não foi um despertar gradual, daqueles em que você vai saindo devagar do sono. Foi instantâneo, como se meu corpo soubesse que este seria um dia decisivo. Levantei, fiz meu café e me olhei no espelho do banheiro. A mulher que me encarava de volta não era mais a Helena submissa dos últimos anos. Era a Helena empresária, a Helena que havia construído um império imobiliário sozinha. Meus olhos tinham um brilho que não via há muito tempo, a determinação de quem finalmente ia parar de fingir ser alguém que não era. Às 9 em ponto, eu estava na porta do escritório do Eduardo, na rua 15 de Novembro, centro de Santos. O prédio era clássico, daqueles anos 40, com um elevador antigo que rangia a cada andar e corredores de piso frio. Mas o escritório dele era moderno, aconchegante, com vista para o centro histórico da cidade e estantes repletas de livros de direito que demonstravam seus anos de experiência. Quando entrei, Eduardo já estava com vários documentos espalhados sobre a mesa de mogno, organizados com aquela precisão que só advogados experientes possuem. Helena, como você está se sentindo? Dormiu bem depois de tudo que aconteceu ontem? A preocupação genuína na voz dele me emocionou. Fazia tanto tempo que alguém se importava realmente com o meu bem-estar, que perguntava como eu estava não por educação, mas por interesse real. Eduardo sempre foi assim, atencioso, presente, diferente de todas as pessoas que me cercaram nos últimos anos. Dormi melhor do que nos últimos 3 anos, Eduardo. Sabe quando você finalmente toma uma decisão que vinha adiando há muito tempo? Quando você para de ter medo e resolve agir? É exatamente assim que me sinto. Livre. Finalmente livre. Ele me serviu um café em uma xícara de porcelana delicada e se sentou ao meu lado na poltrona confortável, não atrás da mesa como um advogado formal faria. Eduardo sempre foi assim, próximo, humano, tratando-me como igual e não como cliente necessitada. Helena, preciso que você me conte tudo novamente. Cada detalhe da conversa de ontem. Cada palavra que ela disse. Cada tom que ela usou. Porque o que vamos fazer agora é irreversível. Depois que assinarmos esses papéis, não tem volta. Camila ficará legalmente sem direito a qualquer herança. Respirei fundo e relatei tudo novamente, palavra por palavra. Cada tom áspero da Camila, cada momento de desprezo, cada frase que deixou claro que ela me via apenas como a zeladora das propriedades que ela achava que já eram dela.
À medida que falava, sentia a indignação crescer novamente no meu peito. E o que me deixou mais indignada, Eduardo, foi quando ela disse que as propriedades não são minhas. Que eu sou apenas a responsável legal até ela oficializar a herança, como se eu fosse uma espécie de inventariante temporária dos bens do José Carlos, como se eu nunca tivesse existido como pessoa, só como uma guardiã de bens alheios. Eduardo balançou a cabeça, visivelmente incomodado com o que estava ouvindo. Seus olhos demonstravam uma mistura de indignação e tristeza. Helena, eu conheci o José Carlos na faculdade. Sei exatamente como ele era, como vocês viviam, e sei exatamente como ele morreu. Endividado, sem deixar nada além de problemas e dores de cabeça. E eu acompanhei sua luta para construir tudo isso desde o primeiro investimento. Cada propriedade comprada, cada decisão difícil, cada risco calculado. Você merece muito mais respeito do que está recebendo da própria filha. Pois é. E agora chegou a hora dela descobrir a verdade da forma mais dura possível. Que o pai dela não deixou nenhum tijolo sequer. Que tudo que ela acha que vai herdar foi construído pela mãe que ela despreza e trata como empregada. Eduardo abriu uma pasta de couro marrom e começou a me mostrar os documentos que havia preparado durante a madrugada. Eram muitas folhas, todas organizadas com precisão cirúrgica. Olha, Helena, estruturei tudo conforme você pediu ontem. Vamos criar uma holding chamada As Empreendimentos, suas iniciais Helena Aparecida dos Santos, e transferir todas as propriedades para ela. Você será a única cotista e administradora. Dessa forma, as propriedades saem do seu CPF físico e vão para a pessoa jurídica. E os direitos sucessórios da Camila? Como ficam? Desaparecem completamente. Uma holding não entra em inventário da mesma forma que bens pessoais. E vamos alterar seu testamento pessoal também, excluindo qualquer menção a ela como herdeira. Todo o patrimônio ficará para a Santa Casa de Santos, que foi onde você trabalhou tantos anos e construiu sua carreira. Senti um aperto no peito ao ouvir isso. Era definitivo, irreversível. Minha única filha não herdaria nada do que construí com tanto suor e sacrifício. Mas, estranhamente, também senti um alívio profundo, como se um peso enorme estivesse saindo dos meus ombros. E vocês, que estão acompanhando essa história até aqui, o que fariam no meu lugar? Será que eu estava sendo dura demais? Ou vocês também já passaram por algo parecido com família? Já sentiram na pele o que é amar alguém que não os ama de volta? Eduardo, quanto tempo demora para toda essa documentação ficar pronta? Preciso que seja rápido, porque tenho um plano. Se corrermos atrás e eu usar meus contatos no cartório, conseguimos assinar tudo amanhã, sexta-feira. Posso acelerar o processo, mas vai custar um pouco mais caro. Mas Helena, fala. Pode dizer o que está pensando. Você tem certeza absoluta de que quer fazer isso antes da festa de sábado? Não seria mais prudente esperar um pouco, ver como as coisas se desenrolam? Talvez conversar mais uma vez com ela? Não, Eduardo. Não quero esperar nem mais um dia. Quero que esteja tudo assinado antes da festa de sábado. Porque na festa, na frente da família endinheirada do Rodrigo, na frente de todos os convidados que ela quer impressionar, eu vou contar para todo mundo quem realmente é dona das propriedades e vou anunciar que estou vendendo tudo. Eduardo me olhou com uma expressão de surpresa e, se não me engano, admiração, como se estivesse vendo pela primeira vez a mulher determinada que eu realmente era. Você vai fazer esse anúncio na festa de casamento deles? Vou sim. Na casa de Guarujá que ela apresentou ao Rodrigo como a casa da família, na frente de toda a alta sociedade que ele quer tanto impressionar. Vou deixar muito claro que Camila mentiu sobre sua origem e sobre sua condição financeira, que ela é filha de uma enfermeira aposentada que construiu um patrimônio sozinha, não de uma família tradicional com propriedades herdadas. Helena, você percebe que isso vai destruir completamente o casamento deles? Eduardo, eles destruíram nossa relação primeiro. Agora é a vez dela sentir na pele o que significa ser humilhada publicamente. Ela me humilhou quando se casou sem me convidar. Ela me humilha toda vez que me trata como empregada. Agora é minha vez.
Passei o resto da manhã assinando papéis, dando procurações, organizando toda a transferência patrimonial. Era uma quantidade impressionante de documentos. Escrituras com reconhecimento de firma, certidões negativas atualizadas, contratos de aluguel das pousadas, extratos bancários detalhados. Vendo tudo aquilo reunido numa mesa, eu mesma me impressionei com o patrimônio que havia construído nas últimas 2 décadas. Era o resultado de muito trabalho, muito planejamento, muita inteligência investida. Eduardo, posso te fazer uma pergunta muito pessoal? Claro, pode perguntar qualquer coisa. Você me acha uma pessoa ruim por estar fazendo isso? Uma mãe desnaturada que está deserdando a própria filha? Ele parou de organizar os papéis e me olhou diretamente nos olhos, com aquela sinceridade que sempre me conquistou nele. Helena, eu te conheço há 15 anos. Vi você criando a Camila sozinha, trabalhando em plantões duplos para pagar a faculdade dela. Vi você abrindo mão de coisas para si mesma para dar o melhor para ela. Vi você construindo esse patrimônio tijolo por tijolo, sempre pensando no futuro dela, sempre querendo deixar algo de valor. E nos últimos anos, vi você sofrendo calada com o desprezo dela, fingindo ser pobre só para testar se ela te amava de verdade. Ele pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você não é ruim. Você não é desnaturada. Você é uma mulher inteligente que descobriu que sua filha não a ama pelo que você é, e que está protegendo o patrimônio que construiu com tanto esforço. Isso não é maldade. É sabedoria. É autopreservação. Saí do escritório do Eduardo às 2 da tarde com o coração mais leve do que havia estado em muito tempo. Toda a documentação estaria pronta até sexta-feira. A partir de sábado, eu seria oficialmente uma empresária assumida, sem mais necessidade de fingir pobreza para testar o caráter de ninguém. Parei no shopping Praia Mar para almoçar no restaurante japonês do 3º piso e aproveitar para comprar algumas roupas. Porque outra coisa que ia mudar radicalmente era a minha aparência. Chega de fingir que não tinha dinheiro para me vestir bem. Chega de usar roupas simples para manter a farsa da aposentada humilde. Na Renner, comprei 3 conjuntos elegantes que valorizavam minha silhueta. Na Arezzo, comprei 2 pares de sapatos de couro legítimo. Na Sephora, fiz um tratamento facial completo e comprei uma maquiagem sofisticada. A vendedora da Sephora, uma menina simpática de uns 25 anos chamada Beatriz, comentou enquanto aplicava uma base cara no meu rosto. A senhora está radiante hoje, com um brilho especial nos olhos. Alguma ocasião especial? Estou começando uma nova fase da minha vida, respondi, sorrindo para meu reflexo no espelho. Uma fase em que vou ser exatamente quem eu sou, sem fingimentos. E era a mais pura verdade. Quando cheguei em casa às 5 da tarde, carregada de sacolas de compras, o celular estava tocando insistentemente. Era Camila outra vez, e só de ver o nome dela na tela, meu estômago se contraiu. Mãe, oi. Escuta, o Rodrigo estava pensando aqui. Será que você não poderia dormir na casa de alguma amiga sábado à noite? É que depois da festa, a gente queria ter um momento íntimo na casa, privacidade para o nosso primeiro fim de semana como marido e mulher e... Camila, eu não vou participar da festa. Como assim não vai? Mãe, você precisa ir sim, para arrumar as coisas antes dos convidados chegarem, receber o pessoal do buffet, orientar a decoração, essas coisas todas. Você é tipo a administradora da casa. Quem mais vai cuidar de tudo? Administradora da casa. Como se eu fosse a funcionária responsável pelo evento, não a mãe da noiva. Camila, me responde uma coisa com sinceridade. Você me vê como sua mãe ou como sua empregada? Mãe, que pergunta esquisita é essa? Claro que você é minha mãe, mas você sempre cuidou das casas, sempre organizou tudo, sempre foi responsável por essas coisas. É natural que você continue fazendo isso. É o que você sabe fazer. E se eu não quiser mais fazer isso? Como assim não quiser? Mãe, para de falar besteira. Claro que você quer. É sua função na vida. É o que sempre foi. Não vai ser agora que vai mudar. Minha função na vida. Cuidar das propriedades que ela achava que eram dela era minha função na vida. Como se eu não fosse uma pessoa com vontades próprias, com direitos próprios. Camila, e se eu te contasse que as propriedades não são herança do seu pai?
E se eu te contasse uma verdade que escondi de você durante anos? Silêncio longo do outro lado da linha. Como assim, mãe? Que verdade? E se eu te contasse que foi eu quem comprou todas as propriedades, que seu pai morreu sem deixar absolutamente nada além de dívidas? Mãe, você tá bebendo no meio da tarde? Que história maluca é essa? Claro que papai deixou as casas. Você sempre falou isso. Sempre me contou que ele tinha investido bem, que tinha deixado essas propriedades para nossa segurança. E se eu tivesse mentido sobre isso durante todos esses anos? Mãe, para com essa neura toda. Você anda muito esquisita ultimamente, muito paranoica. Acho que é da idade mesmo, sabe? Às vezes a cabeça da gente fica meio confusa. Mas não fica inventando essas histórias estranhas, não. As pessoas podem começar a achar que você tá ficando, sabe, meio caduca da cabeça. Caduca da cabeça. Minha própria filha achou que eu estava ficando senil, porque sugeri que talvez as coisas não fossem exatamente como ela imaginava. Está bem, Camila. Nos vemos sábado, então. Ótimo. E não esquece de chegar bem cedo para organizar tudo certinho, tá? O Rodrigo quer que tudo esteja perfeito para impressionar os pais dele. Desliguei e fiquei sentada no sofá, refletindo sobre aquela conversa surreal. Mesmo quando eu dava pistas claríssimas sobre a verdade, ela não conseguia processar a informação. Era como se a mente dela se recusasse totalmente a aceitar que a mãe pobretona pudesse ter construído um patrimônio sozinha. Para ela, era mais fácil acreditar que eu estava ficando senil do que aceitar que talvez não me conhecesse verdadeiramente. Sexta-feira amanheceu chuvosa, mas eu estava com o humor ensolarado como não ficava há anos. Às 10 da manhã em ponto, estava novamente no escritório do Eduardo para assinar os documentos finais. A HES Empreendimentos estava oficialmente constituída e registrada na junta comercial. Todas as propriedades transferidas para a holding. Meu testamento alterado e registrado em cartório. Pronto, Helena. Agora você é oficialmente uma empresária, a proprietária da HES Empreendimentos, uma holding com patrimônio avaliado em mais de 8 milhões de reais. Como se sente? Liberta. Pela primeira vez em 3 anos, me sinto completamente liberta, como se tivesse tirado uma máscara pesada que estava me sufocando. Eduardo sorriu e abriu uma garrafa de champanhe Dom Perignon que tinha guardado no escritório para ocasiões especiais. Vamos brindar a nova Helena, a empresária Helena Aparecida dos Santos. Brindamos, e por um momento me senti como uma adolescente fazendo algo deliciosamente proibido. Champanhe francês no meio da manhã, com meu advogado que, eu tinha que admitir para mim mesma, estava ficando cada dia mais interessante e atraente aos meus olhos de mulher. Eduardo, posso te fazer outra pergunta muito pessoal? Sempre pode. Você sabe que comigo você pode falar sobre qualquer coisa. Ixi, você vai ficar sozinho neste fim de semana? Vou sim. Por que está perguntando? Queria te convidar para me acompanhar na festa de amanhã. Queria que você estivesse ao meu lado quando eu fizer meu anúncio. Ele parou com a taça de champanhe no meio do caminho até a boca. Helena, você quer que eu vá na festa do casamento da Camila? Depois de tudo que aconteceu entre vocês? Depois de tudo que ela fez com você? Quero sim. Quero que você veja com seus próprios olhos como ela me trata quando pensa que ninguém importante está observando. E quero ter alguém do meu lado, alguém que me respeita de verdade quando eu fizer o anúncio. Que anúncio exatamente? Que estou vendendo todas as propriedades, todas, sem exceção, na frente de todo mundo, na frente da família rica do Rodrigo, na frente dos amigos dele, na frente de todos os convidados que ela quer tanto impressionar. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos longos, processando completamente o que eu estava propondo fazer. Helena, você tem certeza absoluta? Isso vai causar um escândalo enorme. Vai destruir a imagem que ela construiu. Tenho certeza mais que absoluta. E Eduardo, quero que você vá como meu acompanhante oficial, não como meu advogado, como o homem que está na minha vida, como meu companheiro. Foi a primeira vez que verbalizei claramente o que vinha sentindo por ele nos últimos meses. Eduardo sempre foi carinhoso comigo, sempre me tratou com respeito e admiração genuínos.
E agora, com nossa amizade se transformando naturalmente em algo mais profundo, eu queria que todos soubessem que Helena Aparecida dos Santos não era uma viúva sozinha e dependente da boa vontade da filha. Helena, você está me dizendo que... Eduardo, em todos esses anos você me viu como a mulher forte e inteligente que eu realmente sou. Nunca me subestimou, nunca me tratou com pena ou condescendência. Sempre me respeitou como igual. E eu gostaria muito que você estivesse ao meu lado amanhã. E não só amanhã. Ele se levantou da poltrona, veio até onde eu estava sentada e pegou minha mão entre as dele, olhando diretamente nos meus olhos. Helena, seria uma honra imensa acompanhar você amanhã. E seria uma honra ainda maior estar ao seu lado sempre, se você me permitir, para o resto da vida que nos resta. Senti meu coração acelerar, como não acelerava há décadas. Aos 65 anos, eu estava vivendo o que muitas pessoas não conseguem viver nem na juventude. Um amor maduro, baseado em respeito mútuo, admiração verdadeira e companheirismo real. Então está combinado. Amanhã, às 14h, na casa de Guarujá. Vamos juntos. Saí do escritório do Eduardo literalmente caminhando nas nuvens. Não só havia resolvido definitivamente a questão patrimonial, como também havia dado um passo fundamental na minha vida pessoal. E amanhã seria o grande dia. O dia em que Helena Aparecida dos Santos deixaria de fingir para sempre. Durante a tarde, resolvi fazer uma última visita às propriedades que ainda eram tecnicamente minhas, por mais algumas horas. Fui primeiro à casa de Guarujá, a mesma onde seria a festa no dia seguinte. Usei minha chave, afinal, legalmente ainda era minha casa até a transferência final, e entrei. Estava tudo impecável, como sempre. O jardim perfeitamente cuidado pelos jardineiros que eu pagava. A piscina cristalina e tratada pelos técnicos que eu contratava. Os móveis conservados e limpos pelas diaristas que eu mantinha. Caminhei devagar pelos 5 quartos amplos, pela sala espaçosa com vista privilegiada para o mar, pela cozinha gourmet que eu havia reformado completamente 2 anos atrás. Cada canto daquela casa tinha minha marca, meu investimento, meu cuidado, minha decisão. E amanhã, pela última vez, ela seria palco de uma festa da família. Mas desta vez, seria também palco da minha vingança mais bem planejada. Sentei na varanda, com vista para o mar, e liguei para a empresa de buffet que Camila havia contratado para o evento. Boa tarde, aqui é Helena Santos, proprietária da casa onde será realizado o evento de amanhã. Boa tarde, dona Helena. Está tudo confirmado para amanhã às 15h. Chegamos às 2 para fazer a montagem. Perfeito. Só queria confirmar uma coisa. Vocês trazem equipamento de som, microfone, essas coisas para discursos? Trazemos sim, dona Helena. A contratante pediu especificamente um equipamento completo para discursos e apresentações. Ótimo, muito obrigada. Até amanhã. Camila queria equipamento para discursos. Perfeito. Porque eu também tinha algumas palavras muito importantes para dizer para todos os presentes. Depois fui visitar as 3 pousadas em Bertioga. Conversei longamente com Dona Marlene, que administrava a maior delas há 8 anos e conhecia toda a minha história. Dona Helena, a senhora anda sumida. Como estão as coisas? E a Camila, como anda? Dona Marlene, queria avisar oficialmente que vou vender as pousadas, todas elas, e também as casas. Ela me olhou completamente espantada, quase não acreditando no que estava ouvindo. Vender tudo? Mas por que, dona Helena? Estão rendendo tão bem. A senhora construiu um império aqui. É uma decisão pessoal, dona Marlene. Questões familiares muito complicadas. A Camila está pressionando a senhora para vender? Ela quer a grana agora, ao invés de esperar? Dona Marlene conhecia Camila desde pequena, desde quando ela vinha passar férias comigo nas propriedades. E, pelo visto, também havia percebido algumas coisas desagradáveis ao longo dos anos. Por que a senhora pergunta especificamente isso? Ah, dona Helena, a gente que trabalha aqui nota muita coisa, né? Nos últimos anos, toda vez que a Camila vinha aqui visitar, ela falava como se as pousadas já fossem dela. Quando eu assumir a administração, quando eu estiver no comando, quando eu for a proprietária, essas coisas. E tratava a senhora meio
como se a senhora fosse só a gerente temporária. Então não era só impressão minha. Outras pessoas também haviam notado o comportamento dela. Dona Marlene, a Camila sabe que fui eu quem construiu tudo isso, que comprei os terrenos, projetei as construções, investi cada centavo. Não sei se ela sabe, Dona Helena. Ela sempre falava para todo mundo que o pai dela tinha deixado as propriedades como herança. Mas a gente que acompanhou a senhora sabe que isso não é verdade, né? A gente viu a senhora comprando os terrenos quando eram baratos, construindo cada pousada com muito planejamento, investindo com inteligência. Foi tudo com muito suor e muito talento para negócios. Pois é, Dona Marlene, e amanhã ela vai descobrir toda a verdade, da pior forma possível. Voltei para Santos no final da tarde com o coração apertado, mas a decisão mais firme que nunca. Passei na farmácia para comprar um calmante natural. Não que eu estivesse nervosa, mas queria ter certeza absoluta de que estaria completamente tranquila e articulada para o grande momento da minha vida. À noite, Camila me ligou mais uma vez. Mãe, tudo certo para amanhã? Você vai chegar bem cedo mesmo? Vou chegar no horário que achar apropriado, Camila. E você lembrou de separar uma roupa bonita para trocar depois que organizar tudo? Para ficar apresentável na festa? Porque vai ter gente importante. Roupa para ficar apresentável. Como se eu fosse uma empregada que precisava se arrumar adequadamente para poder aparecer no evento dos patrões. Camila, posso levar um acompanhante para a festa? Acompanhante? Que acompanhante? Mãe, você nem sai de casa. Um amigo meu, muito especial. Mãe, é uma festa íntima, familiar. Não dá para ficar levando qualquer pessoa estranha. Ele não é qualquer pessoa estranha. É o Dr. Eduardo Mendes. O seu advogado? Mãe, que necessidade esquisita tem de levar advogado numa festa de casamento? Que ideia mais sem noção. Ele não vai como advogado. Vai como meu acompanhante pessoal. Silêncio muito longo do outro lado da linha. Mãe, a senhora está namorando? A senhora tem um relacionamento? E se eu estiver? E se eu tiver? Existe algum problema? Nossa, que coisa mais inesperada, mais esquisita. Mas tudo bem, pode trazer se quiser. Só não fica fazendo papel de ridícula, né? Lembra que é uma festa elegante, com pessoas sofisticadas. Fazer papel de ridícula. Minha própria filha achava que eu faria papel de ridícula se aparecesse com um acompanhante distinto numa festa elegante. Pode deixar, Camila. Eu garanto que não vou decepcionar você. E não ia mesmo. Mas talvez não exatamente da forma que ela esperava. Sábado amanheceu glorioso, com sol radiante e mar calmo como um espelho. Era o dia perfeito para um casamento. E também o dia perfeito para uma vingança cuidadosamente planejada. Me arrumei com todo o cuidado do mundo. Vesti um dos conjuntos elegantes que havia comprado, me maquiei com a maquiagem cara da Sephora, fiz o cabelo no salão mais chique de Santos. Quando me olhei no espelho do quarto, vi uma mulher elegante, bem cuidada, confiante, poderosa. Nada da viúva pobretona que minha filha esperava ver chegar para organizar sua festa. Eduardo chegou ao meu apartamento exatamente às 14h. Estava absolutamente impecável, de terno azul marinho italiano, gravata de seda discreta, sapatos de couro legítimo que deviam custar uma fortuna. Parecia um empresário bem-sucedido e sofisticado, que de certa forma era exatamente o que ele era. Helena, você está simplesmente deslumbrante, radiante. Obrigada, Eduardo. Você também está muito elegante e distinto. Então, como vai ser exatamente? Qual é o plano detalhado? Vamos chegar, cumprimentar todo mundo educadamente. Vou me comportar como a mãe discreta que eles esperam. Depois, na hora dos discursos oficiais, eu vou pedir a palavra. E vai dizer exatamente o quê? A verdade. Toda a verdade, sem omitir nada. Que Camila mentiu sobre sua origem social, que as propriedades nunca foram herança de família, que fui eu quem construiu tudo sozinha. E que estou vendendo todas as propriedades para me mudar para um apartamento de luxo na Riviera de São Lourenço. Eduardo sorriu com admiração. Riviera de São Lourenço? Essa informação é nova para mim. Comprei um apartamento lá na semana passada, Eduardo.
cobertura com vista para o mar, 3 suítes, acabamento de primeira linha. Vamos morar juntos, se você quiser. Vamos começar uma vida nova, longe de toda essa falsidade. Helena, você me surpreende positivamente a cada dia que passa. E ainda não acabou, meu querido. Hoje você vai ver o que uma mulher de 65 anos é capaz de fazer quando finalmente resolve parar de fingir ser frágil e vulnerável. Saímos de Santos rumo a Guarujá no carro do Eduardo, um Honda Civic prata, discreto, mas muito confortável. Durante todo o trajeto senti uma paz interior que não experimentava há anos. Era como se eu estivesse, finalmente, a caminho de casa. Não da casa de praia, mas da minha verdadeira casa, a autenticidade total. Quando chegamos à praia do Perequê, onde ficava a casa, havia dezenas de carros estacionados na rua. Carros importados caros, BMW, Mercedes, Audi, Porsche. A família abastada do Rodrigo havia chegado com toda a pompa e circunstância. Pronta para mudar sua vida para sempre? Perguntou Eduardo, pegando minha mão com carinho. Mais do que pronta. Vamos entrar na minha casa pela última vez como proprietária. Caminhamos devagar até a porta principal e eu respirei fundo, sentindo o ar salgado do mar entrar nos meus pulmões. Dali a algumas horas, todo mundo saberia quem realmente era Helena Aparecida dos Santos. E Camila descobriria que a mãe que ela desprezava e humilhava era, na verdade, uma mulher muito mais poderosa e inteligente do que ela jamais conseguiu imaginar. Era hora de tirar a máscara de uma vez por todas, para sempre. Quando abri a porta da casa, o barulho da festa me atingiu como uma onda. Música alta, risadas, conversas animadas. A casa que eu havia decorado com tanto carinho estava irreconhecível, cheia de pessoas que eu nunca tinha visto na vida. O jardim estava tomado por mesas elegantes com arranjos de flores caríssimas. A piscina cercada por garçons uniformizados, servindo drinks sofisticados. Era a minha casa, mas eu me sentia uma estranha ali. Camila veio correndo na nossa direção assim que nos viu. Estava linda, é verdade, com um vestido branco elegante e o cabelo preso num coque sofisticado. Mas quando me olhou, vi um flash de irritação em seus olhos. Mãe, você demorou. Estava esperando você para resolver umas coisas. E nossa, você está muito arrumada. Arrumada demais, ela quis dizer. Como se eu não tivesse o direito de estar bem vestida na festa do casamento da minha própria filha. Boa tarde, Camila. Eduardo, essa é minha filha Camila. Camila, esse é o Dr. Eduardo Mendes. Eduardo estendeu a mão com elegância. Muito prazer, Camila. Parabéns pelo casamento. Sua mãe fala muito de você. Camila apertou a mão dele sem muito entusiasmo, claramente desconfortável com nossa presença. Ah, obrigada. Mãe, o Rodrigo quer te apresentar para os pais dele. Eles estão curiosos para conhecer a família. A pausa antes da palavra família foi proposital, como se ela tivesse vergonha de me apresentar como mãe. Caminhamos até a área da piscina, onde um grupo de pessoas elegantes conversava animadamente. Reconheci Rodrigo imediatamente, um homem de 40 anos, cabelo grisalho, terno caro, postura arrogante. Ao lado dele, um casal mais velho que claramente tinha dinheiro. Ela com joias discretas, mas caras, ele com um relógio que devia custar mais que um carro. Pai, mãe, essa é a Helena, mãe da Camila, e esse é o amigo dela. Amigo. Eduardo era apenas meu amigo. O pai do Rodrigo me cumprimentou com educação forçada. Muito prazer, dona Helena. Roberto Ferreira. Essa é minha esposa, Marisa. Que casa linda vocês têm. Camila nos contou que é uma propriedade de família. Propriedade de família. Respirei fundo antes de responder. Muito prazer. Sim, é uma propriedade especial mesmo. Marisa, a mãe do Rodrigo, me analisou de cima a baixo com aquele olhar que mulheres ricas usam para avaliar outras mulheres. Camila disse que a senhora é aposentada. Trabalhou em quê? Fui enfermeira por 25 anos. Ah, que bonito! Profissão muito importante. O tom condescendente me irritou profundamente. E essa casa é da família há muito tempo? Antes que eu pudesse responder, Camila interrompeu rapidamente.
Papai deixou para a gente quando morreu. Minha mãe sempre cuidou bem de tudo, né, mãe? Sempre cuidou, como se eu fosse a zeladora. E vocês pretendem continuar vindo aqui depois do casamento? Perguntou Roberto. Rodrigo respondeu por nós. Na verdade, agora que somos casados, vamos usar mais a casa. Tenho alguns projetos para expandir o imóvel, talvez construir uma área de lazer maior. Quem sabe umas suítes para hóspedes. Expandir o imóvel. Construir. Como se a casa já fosse dele. Eduardo, que havia ficado calado até então, perguntou com curiosidade genuína. E você trabalha com quê, Rodrigo? Agronegócios. Sou sócio de uma exportadora de soja. Também invisto em imóveis rurais. Ele falou isso olhando diretamente para mim, como se estivesse deixando claro que entendia de patrimônio muito mais que uma simples enfermeira aposentada. Interessante, disse Eduardo. Helena também tem experiência com investimentos imobiliários. Camila me lançou um olhar de aviso, como se Eduardo estivesse falando demais. Ah, minha mãe sempre foi muito cuidadosa com as propriedades que papai deixou. Muito zelosa. Zelosa. Como se meu papel fosse apenas preservar o que outros homens haviam construído. Passamos a tarde circulando pela festa. Eu observava tudo. Como Camila me apresentava para as pessoas. Essa é minha mãe, ela cuida das casas. Como Rodrigo falava das propriedades como se já fossem suas. Quando reformarmos a casa, no nosso projeto para a pousada. Como os amigos deles me tratavam com aquela polidez superficial reservada para pessoas consideradas inferiores socialmente. E vocês que estão me acompanhando nessa história, já passaram por isso? Já sentiram como é estar no próprio espaço sendo tratados como intrusos? Por volta das 5 da tarde, Rodrigo pediu a atenção de todos os convidados. Havia pelo menos 50 pessoas na festa, incluindo vários empresários que ele havia feito questão de convidar para impressionar. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco neste dia tão especial. Eu e a Camila queríamos compartilhar nossa felicidade com as pessoas mais importantes das nossas vidas. Pessoas mais importantes. Eu não havia sido convidada inicialmente. Como vocês sabem, a Camila vem de uma família com tradição no litoral paulista. Propriedades que passam de geração em geração. E agora, unindo nossas famílias, pretendemos expandir esse patrimônio, criar novos negócios, novos investimentos. Ele falava das minhas propriedades como se fossem um dote que Camila trouxera para o casamento. Camila, querida, quer dizer algumas palavras? Minha filha pegou o microfone, radiante. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Vocês sabem como é importante para mim estar cercada de pessoas especiais. O Rodrigo e eu estamos muito felizes com os planos que temos para o futuro. Pretendemos investir muito aqui no litoral, criar uma estrutura para receber vocês sempre. Ela falava como se fosse a proprietária de tudo. E quero agradecer especialmente à minha mãe, que sempre cuidou tão bem das propriedades da família. Mãe, muito obrigada por preservar tudo isso para mim. Para ela. Como se eu tivesse passado a vida inteira trabalhando para preservar a herança dela. Os convidados aplaudiram, e alguns olharam na minha direção com aqueles sorrisos condescendentes. A pobre viúva que havia cuidado direitinho das propriedades para a filha rica poder usufruir. Foi nesse momento que tomei a decisão final. Levantei e caminhei até onde Camila estava com o microfone. Posso falar algumas palavras também? Camila hesitou, claramente desconfortável. Ah, mãe, não precisa. Você não gosta de falar em público. Hoje eu gostaria de falar. Peguei o microfone da mão dela e caminhei até o centro da área da piscina, onde todos pudessem me ver claramente. Senti todas as 50 pessoas me observando. Eduardo me deu um sorriso encorajador. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Helena Aparecida dos Santos, mãe da Camila. Algumas pessoas sussurraram cumprimentos educados. Queria aproveitar esta ocasião especial para esclarecer algumas coisas sobre as propriedades que vocês tanto admiraram hoje. Percebi Camila ficando tensa, mas continuei. Vocês ouviram falar sobre tradição familiar, sobre propriedades que passam de geração em geração. E eu gostaria que vocês soubessem a verdade real sobre essas propriedades. O silêncio na festa se tornou absoluto. Meu ex-marido, José Carlos, pai da Camila,
Morreu em 1992, sem deixar nada além de dívidas. Nada, nem um tijolo, nem uma conta no banco, nem um centavo sequer. Camila arregalou os olhos, tentando me interromper. Mãe, o que você está fazendo? Estou contando a verdade, filha. A verdade que você nunca quis ouvir. Voltei-me para os convidados, que agora me escutavam com atenção total. Todas as propriedades que vocês viram hoje, esta casa, as 3 pousadas em Bertioga, as outras casas de praia, os terrenos comerciais, foram compradas por mim, tijolo por tijolo, centavo por centavo, ao longo dos últimos 20 anos. Roberto e Marisa se entreolharam, confusos. Eu trabalhei como enfermeira por 25 anos, fazia plantões duplos, guardava cada real que sobrava para investir em terrenos baratos quando ninguém acreditava no potencial turístico da região. Rodrigo estava ficando pálido. Construí um patrimônio avaliado hoje em mais de 8 milhões de reais, sozinha, com minha inteligência, meu trabalho e minha visão de futuro. Agora sim, todos estavam prestando atenção. Durante os últimos 3 anos, fingi ser uma aposentada pobre para testar se minha filha me amava por quem eu sou ou pelo que ela achava que ia herdar. Camila tentou pegar o microfone de volta. Mãe, para com isso! E descobri que ela me ama apenas pelas propriedades que ela achava que iam ser dela. Descobri que para ela, eu sou apenas a zeladora das propriedades até ela poder tomar posse. Mãe, você enlouqueceu! Descobri que ela se casou sem me convidar porque tem vergonha da mãe pobre. Descobri que ela mente sobre nossa família, apresentando propriedades que nunca foram dela como se fossem herança familiar. O tumulto entre os convidados estava crescendo. Pessoas cochichando, alguns se levantando das mesas. E por isso, ontem mesmo, transferi todas as propriedades para uma holding da qual ela não é sócia. Alterei meu testamento para excluí-la completamente da herança. Camila gritou. Você não pode fazer isso. Posso sim. E já fiz. E mais, estou vendendo todas as propriedades. Todas. Esta casa onde estamos agora será vendida na próxima semana. Roberto se levantou, visivelmente alterado. Como assim vendendo? Rodrigo, você disse que... E com o dinheiro da venda, vou me mudar para um apartamento de luxo na Riviera de São Lourenço, onde vou viver com o Dr. Eduardo Mendes, o homem que me respeita de verdade. Eduardo veio até mim e pegou minha mão, demonstrando apoio total. Camila Santos Ferreira mentiu para vocês sobre sua origem. Ela não é herdeira de propriedades familiares. Ela é filha de uma enfermeira que construiu um patrimônio com muito trabalho e que decidiu não deixar nenhum centavo para uma filha ingrata. Camila estava chorando de raiva e desespero. Mãe, você está destruindo minha vida. Não, Camila. Estou apenas parando de fingir ser alguém que não sou para agradar alguém que não me ama. Rodrigo se aproximou furioso. Dona Helena, isso é um absurdo. A Camila tem direitos sobre essas propriedades. Não tem direito nenhum. Ela nunca teve. E agora nunca terá. Marisa, a mãe do Rodrigo, se aproximou de mim com um olhar de desprezo. Que tipo de mãe faz isso com a própria filha? O tipo de mãe que descobriu que criou uma filha que não a ama. O tipo de mãe que se cansou de ser humilhada e desrespeitada. A festa estava em completo caos. Alguns convidados estavam saindo, outros discutindo entre si. Camila chorava desesperadamente. Rodrigo tentava acalmar os pais, que pareciam estar questionando tudo sobre o casamento. Ah, e mais uma coisa. Eu disse no microfone pela última vez. Rodrigo, você falou em expandir o imóvel, em construir suítes para hóspedes. Espero que tenha dinheiro próprio para comprar uma propriedade onde possa fazer isso, porque esta aqui já tem comprador. Devolvi o microfone para Camila e caminhei até Eduardo. Podemos ir embora agora? Claro, você foi perfeita. Caminhamos em direção à saída e Camila correu atrás de nós. Mãe, espera. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua filha. Parei e me virei para ela. Você é minha filha biológica, Camila. Mas durante anos me tratou como empregada, me humilhou, me desrespeitou, mentiu sobre mim, se casou sem me convidar, achou que eu era um estorvo na sua vida. Mãe, a gente pode conversar, resolver isso. Não tem nada para resolver. Você fez suas escolhas.
Escolheu o dinheiro que achava que ia herdar, ao invés da mãe que podia amar de verdade. Agora vai ter que viver com as consequências. Mas mãe, você não pode me deixar sem nada. Não estou te deixando sem nada. Estou te deixando com exatamente o que você sempre demonstrou que queria: sua independência de mim. Rodrigo se aproximou, tentando uma última cartada. Dona Helena, a senhora está cometendo um erro. A Camila sempre amou a senhora. Rodrigo, sua esposa me ligou anteontem exigindo as chaves das propriedades como se eu fosse a faxineira. Me tratou como empregada. E você mesmo falou em colocar as propriedades no seu nome. Vocês acham que eu sou idiota? A gente pode renegociar. Não tenho que renegociar. Vocês tiveram 3 anos para me tratar com respeito. Escolheram me humilhar. Agora é tarde. Camila fez uma última tentativa desesperada. Mãe, e se eu pedir desculpas? E se eu mudar? Olhei para ela por alguns segundos. Minha filha, que eu havia amado incondicionalmente por 32 anos. Que eu havia criado sozinha, protegido, educado, sustentado. Por quem eu havia construído um patrimônio imenso. Camila, você teve 3 anos para demonstrar que me amava quando achava que eu era pobre. Falhei em todos os testes. Agora que descobriu que eu tenho dinheiro, quer pedir desculpas? Não funciona assim. Mas mãe, não sou mais sua mãe no sentido prático. Sou apenas a mulher que te deu a luz. A mulher que você rejeitou quando não precisava mais dela. Saí da festa de braços dados com Eduardo, deixando para trás o caos que havia criado. Quando chegamos ao carro, ouvi Camila gritando meu nome, mas não me virei. Como você se sente? Perguntou Eduardo enquanto dirigíamos de volta para Santos. Livre. Pela primeira vez em 3 anos, me sinto completamente livre. Não se arrepende? Absolutamente não. Você viu como ela me tratou, como o marido dela falou das minhas propriedades. Eles me viam como um obstáculo temporário entre eles e o patrimônio. Eduardo parou o carro num mirante com vista para o mar. Helena, você foi corajosa hoje. Foi a coisa mais impressionante que já vi na minha vida. Eduardo, durante 32 anos eu fui uma mãe dedicada. Sacrifiquei tudo pela Camila. E nos últimos 3 anos descobri que ela não merecia nem um pouquinho desse amor. E agora? Agora vou viver para mim. Vou ser Helena Aparecida dos Santos, empresária bem-sucedida de 65 anos, que construiu um patrimônio sozinha e que encontrou um amor verdadeiro. Ele pegou minha mão. Um amor verdadeiro que te admira exatamente como você é. Eduardo, você quer mesmo ir morar comigo na Riviera de São Lourenço? Helena, eu iria morar com você em qualquer lugar do mundo. Olhei para o mar, pensando em tudo que tinha acontecido. Em algumas horas, eu havia destruído completamente a vida que Camila havia construído baseada em mentiras. Havia esposado publicamente sua falsidade, acabado com seu casamento, tirado todas as suas expectativas financeiras. E sentia uma paz profunda, porque finalmente eu era quem realmente era. Sem máscaras, sem fingimentos, sem tentar ser a mãe perfeita para uma filha que não me amava. Eduardo, você acha que fui muito cruel? Helena, cruel é o que ela fez com você durante 3 anos. Cruel é se casar sem convidar a mãe. Cruel é tratar a própria mãe como empregada. Você apenas se defendeu. Meu celular tocou. Era Camila. Não atendi. Tocou novamente. Não atendi. Na terceira vez, atendi. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar, Camila. Mãe, o Rodrigo cancelou a lua de mel. Os pais dele estão furiosos. Ele está dizendo que eu menti para ele. Você mentiu mesmo. Mãe, me ajuda. Eu não tenho para onde ir. Claro que tem. Você tem seu apartamento, seu carro, seu emprego. Tem tudo que você construiu com seu próprio esforço. Mas, mãe, e as propriedades? As propriedades nunca foram suas, Camila, e agora nunca serão. Mãe, eu te amo. Pela primeira vez em 3 anos, ela disse que me amava. Mas era tarde demais. Camila, você me ama agora que descobriu quem eu realmente sou. Quando achava que eu era pobre, você me tratava como lixo. Não é verdade. É verdade, sim. E agora você vai ter que aprender a viver sem contar com dinheiro que nunca foi seu.
Mãe, por favor. Tchau, Camila. Tenha uma boa vida. Desliguei o telefone e o desliguei completamente. Acabou? Perguntou Eduardo. Acabou. Definitivamente acabou. Ficamos ali no mirante até o sol se pôr, planejando nossa nova vida. O apartamento na Riviera, as viagens que faríamos, os investimentos que eu faria com o dinheiro das vendas. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de alguma coisa em toda essa história? Pensei por alguns minutos antes de responder. Me arrependo de ter fingido ser pobre por 3 anos. Deveria ter sido sempre quem eu realmente sou. Deveria ter mostrado para Camila desde o início que sou uma mulher forte e bem-sucedida. Por que fingiu então? Porque queria ter certeza de que ela me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E descobri que ela nunca me amou de verdade. E isso te machuca? Machuca. Mas me liberta também. Porque agora posso parar de tentar conquistar um amor que nunca existiu. Eduardo me abraçou ali no mirante, com o sol se pondo sobre o mar que eu tanto amava. Helena, você vai ser muito feliz daqui para frente. Nós vamos ser muito felizes. E pela primeira vez em anos, eu acreditei completamente nisso. No caminho de volta para Santos, passamos pela casa onde havia sido a festa. Ainda havia alguns carros na rua, provavelmente os últimos convidados tentando entender o que havia acontecido. Não senti nem um pouquinho de remorso. Camila havia escolhido me humilhar publicamente quando se casou sem me convidar. Agora eu havia retribuído a humilhação pública. Estávamos quites. Eduardo, amanhã a gente pode começar a ver os detalhes da mudança? Podemos. E Helena? Sim, estou muito orgulhoso de você. Muito orgulhoso da mulher corajosa que você é. Sorri, sentindo uma felicidade que não sentia há décadas. Aos 65 anos, eu estava finalmente começando a viver de verdade. 3 meses depois, eu estava na varanda do meu apartamento novo na Riviera de São Lourenço, tomando café da manhã com Eduardo e observando o mar através dos vidros enormes da sala. O apartamento era exatamente como eu sempre sonhei. Moderno, elegante, com 3 suítes e uma vista que nunca enjoava de admirar. Depois de vender todas as propriedades, sobrou dinheiro suficiente para comprar este lugar à vista e ainda investir uma quantia considerável em aplicações de alta rentabilidade. Era uma manhã de terça-feira e eu me sentia em paz como não me sentia há anos. Eduardo havia se aposentado do escritório e agora administrava nossos investimentos. Éramos um casal de empresários aposentados, vivendo exatamente como queríamos. Bom dia, amor, disse Eduardo, beijando minha testa enquanto se servia de café. Como dormiu? Como um anjo. Você? Melhor do que em anos. Sabe, Helena, esses 3 meses ao seu lado foram os melhores da minha vida. Sorri, sentindo aquele calor no peito que só um amor verdadeiro proporciona. Aos 65 anos, eu tinha descoberto não apenas quem eu realmente era, mas também como era bom ser amada e respeitada por alguém que me valorizava genuinamente. Meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Nos últimos 3 meses, Camila tinha tentado me contactar dezenas de vezes, usando números diferentes, mandando mensagens por WhatsApp, até mesmo aparecendo no meu antigo apartamento em Santos, que eu havia vendido também. É ela de novo? Perguntou Eduardo. Provavelmente. Não vou atender. Mas o telefone continuou tocando insistentemente. Depois parou e recomeçou imediatamente. E mais uma vez. Era claro que era uma emergência. Contra meu melhor julgamento, atendi. Alô? Mãe, graças a Deus você atendeu. A voz de Camila estava desesperada, quebrada. Preciso muito falar com você. Camila, já conversamos tudo o que tínhamos para conversar. Mãe, por favor, me escuta só 5 minutos. Por favor. Havia algo diferente na voz dela. Não era mais a arrogância dos últimos anos. Era desespero real, vulnerabilidade genuína. 5 minutos, nem um segundo a mais. Mãe, o Rodrigo entrou com pedido de divórcio. Ele conseguiu anular o casamento alegando que eu o enganei sobre meu patrimônio. Não senti nenhuma pontada de compaixão. Era exatamente o que eu esperava que acontecesse. E ele está exigindo que eu pague os custos da festa de casamento. 60 mil reais, mãe. Ele diz que foi enganado e que eu tenho que ressarcir tudo.
E você tem esse dinheiro? Não tenho. Perdi o emprego porque a história se espalhou. Todo mundo fica me olhando como se eu fosse uma farsa, uma mentirosa. Você é uma mentirosa, Camila. Mãe, eu sei que errei. Eu sei que te tratei mal, mas você não pode me deixar assim, sem nada. Camila, você não está sem nada. Você tem seu apartamento, sua vida. Mãe, vou perder o apartamento. Não consigo pagar o financiamento sem o emprego. E ninguém quer me contratar depois do escândalo que você causou. O escândalo que eu causei. Ainda era culpa minha. Camila, o escândalo foi causado pelas suas mentiras, não pela minha verdade. Mãe, por favor, eu estou te implorando, me ajuda só dessa vez. Me ajudar como? Financeiramente? Eu não tenho mais ninguém. E ali estava. Depois de 3 meses sem falar comigo, depois de anos me tratando mal, ela vinha pedir dinheiro porque não tinha mais ninguém. Camila, você quer dinheiro? Mãe, eu sei que não mereço, mas... Você quer que eu te dê dinheiro depois de tudo que você fez comigo? Mãe, eu aprendi a lição, eu mudei. Você mudou porque foi obrigada pelas circunstâncias, não porque realmente entendeu que me tratou mal. Não é verdade. Eu entendi sim. Camila, me responde uma coisa com sinceridade total. Se eu ainda fosse a aposentada pobre que você pensava que eu era, você estaria me ligando agora? Silêncio longo. Mãe, responde. Se eu não tivesse dinheiro, você estaria me procurando? Eu não sei. Eu sei. Você não estaria. Você está me procurando porque descobriu que eu tenho patrimônio e agora precisa de ajuda financeira. Mãe, não é só isso. É só isso sim, Camila. Se eu fosse pobre de verdade, você nem lembrava que eu existo. Eduardo, que estava ouvindo a conversa, balançou a cabeça com desaprovação. Ele sabia exatamente o tipo de pessoa que Camila era. Mãe, por favor, não fala assim. Camila, durante 3 anos você me tratou como lixo quando pensava que eu não tinha nada para oferecer. Agora que descobriu que eu sou rica, quer que eu te ajude? Mãe, eu era jovem, imatura. Você tinha 30 anos quando começou a me tratar mal. Não era uma criança. Mãe, mas eu sou sua filha. Você é minha filha biológica, mas filha de verdade, que ama a mãe incondicionalmente, você nunca foi. Ouvi ela chorar do outro lado da linha. Mãe, eu te amo. Camila, você me ama agora que sabe que eu tenho dinheiro. Quando achava que eu era pobre, você me desprezava. Não é verdade. É verdade, sim. E sabe como eu sei? Porque eu testei você durante 3 anos fingindo ser pobre. E você falhou em todos os testes. Mãe, mas agora é diferente. Agora você está desesperada e sem opções. Não é amor, é necessidade. Eduardo me fez um gesto indicando que eu deveria desligar. Ele estava certo. Camila, vou te dar um conselho de graça. Aprende a viver com suas próprias pernas. Para de contar com dinheiro dos outros para resolver seus problemas. Mãe, você não pode me abandonar assim. Eu não estou te abandonando. Você me abandonou primeiro. Eu só estou vivendo a vida que você me ensinou que eu deveria viver. Sozinha. Mãe. Tchau, Camila. Não me ligue mais. Desliguei o telefone e imediatamente o bloqueei. Eduardo veio até mim e me abraçou. Como você se sente? Aliviada. Finalmente acabou de verdade. Não sente nem um pouquinho de vontade de ajudar ela? Eduardo, se ela tivesse ligado para se desculpar sinceramente, para tentar reconstruir nossa relação sem pedir dinheiro, talvez eu considerasse. Mas ela ligou porque está quebrada financeiramente. É interesseira até o último segundo. Você tem razão. Ela só confirma que suas decisões foram certas. Passamos o resto da manhã planejando uma viagem para a Europa que faríamos no mês seguinte. Com a venda de todas as propriedades, eu tinha liberdade financeira total para fazer o que quisesse. Era uma sensação incrível depois de anos fingindo ser pobre. À tarde, recebemos a visita da corretora que estava cuidando da venda das últimas propriedades. Márcia era uma mulher competente de 40 anos que havia ficado impressionada com meu portfólio imobiliário. Dona Helena, tenho boas notícias. A última pousada de Bertioga foi vendida. Conseguimos um preço excelente, 2,5 milhões. Ótimo, Márcia. Obrigada pelo trabalho. Dona Helena,
Posso fazer uma pergunta pessoal? Por que a senhora decidiu vender tudo? Era um patrimônio tão bem estruturado? Eduardo e eu nos olhamos. Como explicar toda a história? Márcia, eu construí aquele patrimônio pensando em deixar para minha filha, mas descobri que ela não merecia. Então resolvi vender tudo e aproveitar o dinheiro enquanto estou viva. Entendo. E a sua filha? Como ela reagiu? Ela reagiu exatamente como eu esperava. Ficou furiosa porque perdeu uma herança que nunca foi dela. Márcia balançou a cabeça. Às vezes os filhos não valorizam o esforço dos pais. Exatamente. Mas agora eu estou livre para viver para mim mesma. Depois que Márcia foi embora, Eduardo e eu fomos caminhar na praia. Era um privilégio morar tão perto do mar, poder caminhar na areia sempre que quiséssemos. Eduardo, posso te contar uma coisa? Sempre. Às vezes eu me pergunto se fui dura demais com a Camila. E qual é sua conclusão? Que não fui. Que ela teve 3 anos para demonstrar que me amava quando achava que eu era pobre. Falhou em todos os momentos. Helena, você foi testada por 3 anos e se provou uma pessoa má. Não tem como voltar atrás. É verdade. E sabe o que mais? Ela só confirmou hoje no telefone que não mudou nada. Continua interesseira. Continua achando que eu tenho obrigação de resolver os problemas dela. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o barulho das ondas. Eduardo, você se arrepende de ter largado tudo para vir viver comigo? Helena, eu não larguei nada. Eu ganhei tudo. Ganhei uma companheira inteligente, bem-sucedida, corajosa. Ganhei um amor verdadeiro aos 67 anos. Eu também ganhei muito. Ganhei liberdade, autenticidade e um homem que me ama pelo que eu sou. E perdeu uma filha que não te amava de verdade. Essa não foi uma perda, foi uma libertação. Quando voltamos para casa, encontramos um envelope que alguém havia deixado na portaria do prédio. Era de Camila. Meu primeiro impulso foi jogar fora sem abrir, mas Eduardo sugeriu que eu lesse. Talvez seja importante. Talvez ela finalmente tenha entendido alguma coisa. Abri o envelope. Era uma carta de 2 páginas escritas à mão. Mãe, sei que você não quer mais falar comigo, mas preciso escrever isso. Nos últimos 3 meses, minha vida desmoronou completamente. Perdi o marido, o emprego, estou perdendo o apartamento. E pela primeira vez na vida, estou entendendo o que significa estar sozinha de verdade. Durante esses meses, pensei muito sobre nossa relação, sobre como eu te tratei nos últimos anos, e percebi que você estava certa sobre tudo. Eu realmente te tratava como empregada. Eu realmente tinha vergonha de você diante dos meus amigos. Eu realmente só pensava nas propriedades como minha herança. Não estou escrevendo para pedir dinheiro. Estou escrevendo para pedir perdão. Sei que não mereço, sei que é tarde demais. Mas preciso que você saiba que finalmente entendi que perdi a melhor mãe do mundo por ganância e egoísmo. Você passou a vida inteira cuidando de mim, trabalhando para me dar o melhor, construindo um futuro para mim. E eu retribuí com desprezo e ingratidão. Agora que estou sozinha, entendo o valor do amor incondicional que você me dava. Entendo que era preciosa a forma como você sempre se preocupava comigo. Sempre estava disponível, sempre me perdoava. Sei que destruí nossa relação para sempre. Sei que não tem volta. Mas queria que você soubesse que reconheço meus erros e que me arrependo profundamente de cada palavra cruel, de cada momento de desprezo, de cada vez que te tratei mal. Você merece ser feliz, merece ter alguém que te valorize. E fico feliz sabendo que encontrou isso no Dr. Eduardo. Mãe, obrigada por tudo que fez por mim durante 32 anos e me perdoa por ter destruído tudo por pura estupidez. Camila. Terminei de ler a carta e senti uma mistura de emoções. Tristeza, alívio e uma pontinha de nada. Não senti vontade de perdoar, não senti vontade de reconectar. Senti apenas que ela finalmente havia entendido a dimensão do que havia perdido. O que você achou? Perguntou Eduardo. Acho que ela finalmente entendeu, mas é tarde demais. Você não sente vontade de dar uma chance para ela? Eduardo, por que eu daria uma chance para alguém que me tratou mal durante anos e só se arrependeu quando ficou sem dinheiro? Você tem razão. Sabe o que mais?
Essa carta confirma tudo o que eu sempre soube. Ela me valorizava apenas pelo que eu fazia por ela, não por quem eu era. Agora que está sozinha, entende o valor do amor incondicional que eu dava. Ela só valoriza o que perdeu. É um arrependimento interesseiro também, de certa forma. Exato. Ela não se arrependeu por ter me machucado. Ela se arrependeu porque agora sabe o que perdeu em termos práticos. Rasguei a carta e joguei no lixo. Eduardo, você acha que sou uma pessoa ruim por não perdoar minha filha? Helena, perdão não é obrigação. É um presente que você dá quando sente que a pessoa merece, e só você pode decidir se ela merece. Ela não merece. Não depois de tudo que fez. Naquela noite, deitada na nossa cama com vista para o mar, pensei em toda a jornada que tinha vivido nos últimos anos. Desde a decisão de testar Camila, fingindo ser pobre, passando pela descoberta gradual de que ela não me amava, até a vingança pública na festa de casamento. Eduardo, você dorme? Não, estava pensando em você. Pensando o quê? Pensando como você é uma mulher forte, como foi corajosa para fazer o que fez. Às vezes penso se não deveria ter tentado conversar com ela antes de fazer tudo aquilo. E o que você acha? Acho que não teria adiantado. Ela só entendeu a dimensão do que fez quando perdeu tudo. Antes disso, acreditava que estava certa. Helena, posso te dizer uma coisa que observei sobre você? Claro. Você se transformou completamente nesses meses. De uma mulher que fingia ser frágil para agradar a filha, você virou uma empresária confiante que não aceita desrespeito de ninguém. É verdade. Sabe por quê? Porque parei de tentar ser quem os outros queriam que eu fosse. E agora você é quem? Agora eu sou Helena Aparecida dos Santos, empresária aposentada, 65 anos, que construiu um patrimônio sozinha, que não aceita ser maltratada por ninguém, nem mesmo pela própria filha. E está feliz sendo essa pessoa? Estou mais feliz do que jamais imaginei que poderia estar. Eduardo me abraçou, e ficamos ali em silêncio, ouvindo o barulho do mar. 2 anos depois, estava no terraço da nossa casa nova, uma cobertura ainda maior que havíamos comprado na Riviera, organizando uma festa de aniversário para Eduardo. Convidamos nossos amigos novos, um casal de empresários aposentados que conhecemos na academia, o síndico do prédio que virou amigo, alguns ex-colegas do Eduardo. Era uma vida social completamente diferente da que eu tinha antes. Pessoas que me conheciam como Helena empresária, não como a mãe da Camila. Pessoas que me respeitavam por quem eu era, não que me toleravam por obrigação. Amor, a festa está linda, disse Eduardo, me beijando no rosto. Obrigada. Adoro organizar coisas quando é para pessoas que me valorizam. Durante a festa, uma das nossas amigas, Lucia, se aproximou de mim na cozinha. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você não sente falta da sua filha? Era uma pergunta que eu sabia que chegaria uma hora ou outra. Lucia, eu sinto falta da filha que eu achava que tinha, não da filha que eu realmente tinha. Como assim? Eu amava uma versão da Camila que existia só na minha cabeça. Uma filha carinhosa, grata, que me amava. Quando descobri que a Camila real era egoísta e interesseira, parei de sentir falta dela. Mas ela era sua única filha. Lucia, ser mãe não significa aceitar qualquer tipo de tratamento. Ser mãe não significa ser capacho dos filhos. Você tem razão. Às vezes a gente acha que amor de mãe tem que ser incondicional. O amor é incondicional. Mas o relacionamento não precisa ser. Se alguém me maltrata sistematicamente, não importa o grau de parentesco. Eu não sou obrigada a manter essa pessoa na minha vida. Lucia ficou pensativa. E você está feliz com sua decisão? Muito feliz. Pela primeira vez na vida, estou vivendo para mim mesma. E é maravilhoso. Depois que todos foram embora, Eduardo e eu ficamos no terraço, olhando as estrelas. Eduardo, obrigada por ter me apoiado em tudo. Helena, obrigado por ter me permitido acompanhar sua transformação. Foi um privilégio. Você se arrepende de alguma coisa? De nada. E você? Pensei cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de ter fingido ser pobre por 3 anos. Deveria ter sido autêntica desde o início. Por que fingiu então?
porque queria ter certeza de que era amada de verdade. Mas aprendi que às vezes é melhor não saber certas verdades. E se você pudesse voltar no tempo? Eu seria eu mesma desde o início, Helena empresária, confiante, bem-sucedida, e se Camila não gostasse, problema dela. Eduardo me abraçou. Helena, você inspirou pessoas, sabia? Várias amigas nossas comentaram como admiram sua coragem. Que bom! Espero que outras mulheres aprendam a não aceitar desrespeito, nem mesmo dos próprios filhos. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Mãe, sou eu. Sei que você me bloqueou, mas consegui esse número emprestado. Queria te dizer que estou bem. Consegui um emprego novo em Curitiba. Estou recomeçando minha vida do zero. Não estou pedindo nada. Só queria que você soubesse que finalmente aprendi a viver sozinha. E que te agradeço por ter me forçado a crescer. Não espero resposta. Só queria que soubesse. Camila. Mostrei a mensagem para Eduardo. Vai responder? Não. Não tenho nada para dizer para ela. Você não fica nem um pouquinho orgulhosa de que ela esteja tentando se virar sozinha? Eduardo, ela só está fazendo o que qualquer adulto de 32 anos deveria estar fazendo, se sustentando sozinha. Isso não é motivo de orgulho, é obrigação. Você tem razão. Apaguei a mensagem sem responder. Hoje, 5 anos depois de tudo o que aconteceu, estou escrevendo essa história na varanda da nossa casa de praia em Búzios, a 4ª propriedade que compramos depois que vendi todas as outras. Eduardo está no quintal cuidando do jardim, assobiando feliz. Aos 70 anos, sou uma mulher plena, realizada, autêntica. Tenho um companheiro que me ama e me respeita, um patrimônio sólido que administro com inteligência e uma vida social rica com pessoas que me valorizam. Não tenho filhos. Tenho apenas uma filha biológica que escolheu o dinheiro ao invés do amor e com quem não mantenho contato há 5 anos. E sou completamente feliz assim. Aprendi que amor de mãe não precisa ser incondicional quando se torna tóxico. Aprendi que podemos escolher nossa família verdadeira. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar autenticamente. Se você está lendo essa história e se identifica com ela, se você também tem alguém na família que te desrespeita, que te trata mal, que só aparece quando precisa de algo, saiba que você não é obrigado a aceitar isso. Não importa o grau de parentesco, você merece ser amado e respeitado. E se não está recebendo isso de quem deveria, talvez seja a hora de escolher pessoas que realmente te valorizem. Eu escolhi Eduardo. Escolhi nossos amigos. Escolhi uma vida autêntica e feliz. E nunca me arrependi. Obrigada por chegarem até o fim dessa história. Se ela tocou vocês de alguma forma, se fez vocês refletirem sobre seus próprios relacionamentos familiares, então valeu a pena contar. Lembrem-se, vocês merecem ser felizes, sempre.